Quando a gente coloca um gráfico de pizza, a gente quer comparar um fator com outro fator e saber se ele tem uma participação maior ou menor. Oi, pessoal. Continuando aqui sobre o uso do Minitab, né, especificamente agora sobre o gráfico de pizza, vamos fazer aqui um exemplo simples e rápido, né, uma ferramenta que é muito utilizada também no mercado. Certo. Então vamos lá. Use um gráfico de pizza para avaliar a contribuição de cada grupo em relação ao total. Então, gente, a pizza, basicamente, a gente trabalha muito no conceito de proporção. Quando a gente coloca um gráfico de pizza, a gente quer comparar um fator com outro fator e saber se ele tem uma participação maior ou menor. Então, basicamente é isso que o pessoal, é por essa razão que o pessoal usa muito o gráfico de pizza, tá certo? E ele eu eu posso tanto contar ele no Minitab, como também já entregar em forma de tabela. É o que a gente vai ver agora, tá bom? Beleza, vamos lá, gente. Vamos para o Pizza Chart, tá aqui, ó. Aqui é muito mais simples de explicar, tá, gente? É até mais intuitivo, no caso. A gente tem aqui, no caso, valores, que eu coloquei de forma aleatória em letras, e coloquei uma pequena tabelinha aqui com resultado e grupo. Vamos lá. Graph Pie Chart. Nós temos aqui o Pie Chart. Deixa eu deletar aqui para não confundir. Nesse caso aqui, eu tenho duas opções, pessoal. Eu pego Chart Raw Data, ou seja, eu estou pedindo uma coluna, basicamente, ou então eu estou pedindo uma tabela. No caso da coluna, certo? Eu vou colocar aqui, no caso, o que me interessa, justamente esses valores que estão aqui. Valores. O que ele vai fazer? Ele vai contar a quantidade de cada valor, certo? E vai me devolver isso em quantidade. Vamos ver como funciona? É isso. Ele separou em categorias A, C, S, D e colocou em cores diferentes. Tá certo? Vamos ver o que a gente pode fazer mais aqui nesse gráfico, gente. Se eu clicar aqui, vamos acrescentar, tá? Geralmente é muito comum isso aqui, ó, o add, né? Quando é add, ele está pedindo alguma coisa para aparecer a mais. Eu posso colocar um título, se eu quiser, tá? Só que já tem um título aqui, né? Então, deixa eu dar 2 cliques nisso aqui, ó. Então, gráfico de pizza. Gráfico de pizza. Sei lá, qualquer coisa eu vou colocar aqui. Valores. Eu sempre gosto da cor vermelhinha para título. É um pouco pesado, inclusive, né? Vermelho não é muito bom para título, não. Beleza, se eu clicar aqui uma vez, ele seleciona toda a pizza, tá vendo? Se eu clicar com o mouse direito, tem a parte de gráfico Options. Eu posso colocar, inclusive, no sequenciamento do maior para o menor. Vamos fazer isso? Ele está reduzindo do maior para o menor. Tá? E se tiver uma porcentagem menor do que 0,02, ele combina tudo isso e fica num pacote, ele vai chamar de outros, no que não é o caso aqui. Ou seja, ele colocou aqui no sequenciamento, tá? Aqui está o maior e vai reduzindo de tamanho. Ah, mas eu não consigo enxergar a porcentagem, eu consigo ver a proporção entre eles. Vamos lá, pessoal. Eu vou aqui em Gráfico Options, não é aqui. Deixa eu ver aqui, Add, também não é aqui. Isso acontece muito, gente. Ah, vamos editar o pai? Aqui tem essa opção, gente. Vamos ver se vai funcionar, né? Pronto. Aqui ele está me dando informações, deixa eu ver aqui, já é a informação que a gente tinha antes. Se eu quiser explodir ele, para ele ficar maior assim, ficar uns espaços entre eles, eu posso colocar. Aqui, ó, tá falando de labels. Labels em inglês é rótulo. Então eu posso colocar, gente, se eu quiser a quantidade e a porcentagem ao mesmo tempo, tá? Vamos ver se funciona?
Aqui ele já colocou a quantidade e logo em seguida a porcentagem. Tá, gente? Então, visualmente o Excel é mais bonito, tá? Mas assim, a gente consegue trabalhar ainda com um gráfico de pizza, ok? Vamos para a outra parte agora. Nós temos aqui uma tabela, né? Então vamos tentar usar essa tabela aqui juntos. Graph, Pie Charts. Agora eu vou utilizar From Table. Aqui ele já está me pedindo categorias e o sumário. Note que como ele está pedindo o sumário aqui, só aparecem as colunas, tá? Relacionado a números, porque ele quer considerar isso aí. Ele vai somar, ele vai computar isso aí como sendo as variáveis que vai jogar no gráfico. Por isso que só aparece os números. Eu dou 2 cliques aqui, aparece aqui embaixo, e aqui as categorias é o nome, tá? Que eu posso dar a esses resultados. Que eu posso colocar o grupo. Então, de novo, gente, ó, eu escolhi uma tabela, eu quero separar por grupo A, B e C, e eu quero que o sumário, que os valores venham da coluna C4, que é o resultado. Vamos dar um OK. E ele fez também. Certo? Vamos voltar aqui de novo. Vamos tentar riscar mais alguma coisa, gente. Deixa eu ver aqui Pie Chart Options. Aqui é o valor de subir e diminuir, né? De na ordem crescente ou decrescente e em que inclinação ele começa. Tá? Labels, eu posso colocar o título aqui. Vem aquela questão de colocar o label, né? Eu vou colocar dessa vez a categoria nome aqui, por exemplo, e a porcentagem. Porque às vezes é interessante a gente avaliar a porcentagem e às vezes é interessante avaliar a frequência. Lembrando que, pessoal, quando eu tenho uma baixa quantidade de valores, é sempre interessante colocar a frequência em qualquer gráfico que você for usar, porque a porcentagem ela engana. Então você tem 11 itens, um item deu errado, 10 deu certo, aí você fala que teve 89% de acerto. Mas você tem que entender que só teve um erro. E você precisa colocar essa frequência para que as pessoas entendam. Como regra geral é isso, pessoal. Quanto maior a quantidade de dados, mais a necessidade de porcentagem, menos de frequência. Isso é uma dica geral, tá bom? O que mais a gente tem aqui, pessoal? Múltiplos gráficos. Aqui está tudo num gráfico só, tudo bem. Data Options. Nunca uso isso, gente, então não posso nem falar. E dá um OK. Vamos ver se mudou alguma coisa, gente. Aí ele colocou o A, B e C, tá vendo? Vai que a pessoa tem um pouco de dificuldade de entender as cores, tá? Por falar nisso, eu consigo mudar as cores aqui, gente? Vamos lá? Eu vou clicar, eu clico uma vez, ele seleciona a pizza inteira. Eu clico de novo, ele selecionou apenas o slide azul, tá vendo? Clico aqui agora, deixa eu ver aqui Graph Options, não é aqui. Deixa eu ver aqui Edit Pie. Aqui eu posso alterar inclusive a cor. Eu vou colocar uma cor laranja, tá? Laranja. Vamos colocar essa cor rosa choque que eu acho. Ele mudou aqui. E automaticamente também ele alterou aqui no label, na categoria. Tá certo? Se eu clicar aqui, gente, eu posso reconfigurar de novo. Aqui, se eu apertar e deletar, eu também deleto. Então, posso brincar à vontade. Vou dar o Ctrl Z, que é a mesma coisa que eu faço no Excel, né, no Office em geral, e ele volta. Tudo bem, gente? É um gráfico simples, mas é muito útil e eu recomendo usar ele quando você quer comparar proporções de um item com outro e, de preferência, coloque a porcentagem, quantidade quando for necessário, certo? A ideia aqui é comparar visualmente uma coisa com a outra. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.